Você vai ver a partir de agora. Entrega de kits gratuitos da TV digital pode ser agendada. 520 mil unidades serão distribuídas. Matrículas na UFBA de aprovados na segunda chamada do SISU acontece na sexta-feira. Ministério da Defesa atende crianças e jovens através do programa Forças no Esporte. Cerca de 28 milhões de brasileiros têm algum familiar com problemas de dependência química. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E a entrega de kits gratuitos para a TV digital pode ser agendada. Serão mais de 520 mil aparelhos. Confira. O sinal analógico da televisão será desligado no dia 27 de setembro em Salvador e outras 19 cidades do país. As famílias que fazem parte de programas sociais do governo federal já podem realizar um agendamento para ganhar kits como esse daqui, com conversor e antena digital. Para agendar o serviço, que é gratuito, é necessário apresentar o CPF ou NIS, número de inscrição social. Serão distribuídos no total 520 mil kits. O agendamento deve ser feito nas 10 prefeituras bairro da cidade. O próprio órgão vai indicar os locais e as datas que os equipamentos serão entregues. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. ID Jovem garante benefícios a jovens de baixa renda. Precisando visitar os parentes em Uberlândia, o estudante universitário Jornan Rocha foi até a rodoviária de Brasília, onde utilizou pela primeira vez os benefícios do Identidade Jovem. Descobri que eu tenho direito a viagens gratuitas, né? Ou se o ônibus estiver cheio, eu posso usar, eu pago só 50% do valor da passagem. Inscrito há pouco mais de um mês no programa, Jornan contou que não encontrou dificuldades para adquirir a passagem. A emissão foi fácil, tiraram uma cópia dos meus documentos e do cartão do ID Jovem, foi bem tranquilo. Além de garantir os preços mais baratos ou até mesmo passagens gratuitas, o Identidade Jovem ou ID Jovem também possibilita meia entrada em eventos culturais e esportivos. Para o secretário nacional de Juventude, Assis Filho, o programa é uma forma de se fazer cumprir os direitos dos jovens e adolescentes. O governo visa buscar levar acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade a esses jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É uma política pública de interferência para garantir mais acesso a esses jovens. Para ter acesso aos benefícios do Identidade Jovem, é preciso estar inscrito no CadÚnico e possuir o número de NIS, baixar o aplicativo na plataforma iOS ou Android, ou ainda imprimir o QR Code na página da Caixa Econômica Federal. Ele imprime a sua identidade jovem, pode usar na carteira, ela tem validade de 6 meses e seja ela impressa ou na tela do seu celular, acompanhado com um documento oficial com foto, você terá acesso a esses benefícios. Consórcio garante policlínica na região de Ribeira do Pombal. Prefeitos e secretários de saúde de municípios do Nordeste baiano participaram da reunião. A formalização do consórcio de saúde permite a construção de uma policlínica regional e a reforma do Hospital de Ribeira do Pombal. Vai melhorar o atendimento de toda a região, não só o atendimento hospitalar, mas também o atendimento de diagnóstico, ou seja, os exames de endoscopia, ressonância magnética, tomografia, enfim, todos os exames que a população precisa fazer. Além de Ribeira do Pombal, o consórcio inclui os municípios de Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Fátima, Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Sítio do Quinto, Aduchina e Coronel João Sá. Já foi assinado a intenção do protocolo, com as leis aprovadas, e agora é a execução de um projeto que vai melhorar a vida de 400 mil pessoas em relação à saúde que estava necessitando urgentemente. O investimento é de mais de R$ 2.600.000, R$ 1.900.000 do governo do estado. O governador tem um compromisso de estruturar a região de saúde de Ribeira do Pombal, investindo no Hospital de Santa Teresa, ampliando a unidade de terapia intensiva, ampliando a neonatologia, o centro cirúrgico, criando uma policlínica, um investimento grande que irá trazer mais saúde e mais resolutividade para todos os moradores da região de Pombal.
E você vai ver no próximo bloco. Acontece na próxima sexta-feira a inscrição dos chamados aí da segunda etapa do SISU. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. Matrículas na UFBA de aprovados na segunda chamada do SISU acontecem na próxima sexta-feira. Confira. Em todo o segundo semestre deste ano, são oferecidas pela Universidade Federal da Bahia cerca de 1.500 vagas pelo SISU. E nesta sexta-feira, os candidatos aprovados na segunda chamada do sistema para o período em Salvador devem realizar as matrículas nos cursos. De acordo com a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da UFBA, as inscrições nos cursos devem ser feitas presencialmente no pavilhão de aulas da Federação, o PAF-1. O acesso ao local se dá pelo primeiro portão da Avenida Ademar de Barros, em Undina, no sentido Garibaldi-Orla. Ainda segundo a universidade, quem não comparecer na data e horário determinados, deixar de apresentar a documentação completa ou prestar informações falsas, vai perder o direito à vaga. Loterias federais arrecadaram mais de 3 bilhões de reais só no segundo semestre. Mega Sena, Dupla Sena, Quina, tem até Time Mania e Lotogol relacionados ao futebol. Os jogos lotéricos fazem parte da vida do brasileiro. O seu César, por exemplo, dá uma passadinha na lotérica até quando está viajando. Joga os mesmos números. Eu saí de casa, rezei, pedi a Nosso Senhor, né? E ele falou que eu vou ganhar. Eu estou com certeza. A arrecadação das loterias federais cresceu mais de 6% no segundo trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2016. Segundo o Ministério da Fazenda, o valor chegou a quase 3 bilhões e meio de reais. Nós identificamos que, possivelmente, há um reflexo na recuperação da economia. Uma vez que, nos anos anteriores, quando a economia estava mais severa a nossa crise, houve uma fuga de apostadores. E neste ano agora os apostadores voltaram a apostar na loteria e o reflexo veio diretamente no aumento. Na Mega eu jogo com mais frequência, na Quina é só quando o prêmio está um pouco mais assim atrativo. Quando eu viajo às férias também, eu vou procurar uma loteria para ver se está acumulado, para fazer um joguinho também, fazer a fezinha, né? Quem sabe, né? E com o aumento na arrecadação das loterias, também aumentou em 4% o repasse de recursos para os programas do governo federal para o esporte e a cultura. Na Mega Sena, por exemplo, há uma adicional de 4,5% no valor do bilhete destinado ao Ministério do Esporte. Além disso, do total arrecadado nos sorteios, 1,7% vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e 1% para o Comitê Paralímpico. 18,1% do dinheiro é destinado à Seguridade Social e 7,76% ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. A loteria ela existe por cumprir a sua finalidade social. Então, ela tem o repasse para os seus beneficiários legais. Para vocês terem uma ideia, a cada R$1 apostado, cerca de 48 centavos vão direto para os beneficiários legais. Ministério da Defesa atende crianças e jovens através do programa Forças do Esporte. O Gabriel é estudante de uma escola pública em Brasília e frequenta o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte há 5 anos. A ação atende 20 mil estudantes de 7 a 17 anos em todo o país no contraturno escolar. Ele diz que poder contar com reforço escolar, esporte e uma alimentação balanceada vai ajudá-lo a realizar os seus sonhos. Quando eu entrei para cá eu tinha 7 anos, então faz 5 anos que eu estou aqui. Hoje eu tenho 12. Depois que eu entrei para a Marinha, abriram-se várias oportunidades. Hoje em dia eu vou para vários torneios. Às vezes eu viajo muito para fora de Brasília por causa da corrida. O Cauã também participa das atividades do programa. Ele diz que, além do tênis, que é a sua paixão, a comida servida aqui é o que faz ele não desistir de vir. E ele já tem o seu prato favorito. Eu gosto de estrogonofe, mas as outras comidas também são boas. Já foram investidos até agora 18 milhões de reais na iniciativa. O restante vai ser disponibilizado até setembro de 2018. Existem editais abertos para a compra de mais de 7 milhões de reais em alimentos nos estados da Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os agricultores e cooperativas que quiserem participar podem acessar todas as informações no portal de compras da Agricultura Familiar.
fortalece o pequeno produtor, a economia local, por um lado, e pelo outro lado fortalece então a inclusão também desse alimento, o acesso dessas crianças de área de alta vulnerabilidade, um alimento regional, um alimento adequado, um alimento que é equilibrado também para as suas atividades, para as suas necessidades dentro do projeto. E você vai ver no próximo bloco uma triste realidade. Mais de 28 milhões de famílias têm pelo menos um caso de dependentes químicos. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E uma triste realidade. Mais de 28 milhões de brasileiros têm algum familiar com problemas de dependência química. Confira. Eu me tornei uma pessoa que só vivia para droga, né? 24 horas usando, tornei uma pessoa agressiva, me tornei totalmente dependente da droga. Esse rapaz de 34 anos, que prefere ser chamado de Gustavo para preservar sua identidade, teve o primeiro contato com as drogas desde jovem, mas há 6 anos ele virou dependente. Eu tive contato com a droga no trabalho, né? Sendo que desde a infância eu já conhecia, mas o uso mesmo foi já adulto, né? A partir dos 22 anos, eu tive contato com ela através de amigos, fazendo farra, aí eu tive o contato com ela. E para sustentar o vício... Roubar a mim mesmo, né? Deixar de sustentar minha família para poder usar droga, gastar o dinheiro todo do honorário para usar droga, né? Deixar minha família passar fome. Segundo dados da ONU, cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, entre 15 e 64 anos, já consumiram algum tipo de entorpecente. Mas quando o vício não é controlado, muitas procuram ajuda em clínicas de reabilitação como essa aqui. Nesse momento, o apoio da família é fundamental. Entenda que a família serve como uma engrenagem do mecanismo de todo o convívio com o dependente químico, com a pessoa, né? Então, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Tem famílias desestruturadas que elas estimulam, inclusive, o uso. A dependência química vem como sintoma dessa família desestruturada, mas a família também pode ser a parte da recuperação. Se tiver uma família que apoia o dependente químico, que apoia essa pessoa, esse indivíduo, com certeza a recuperação ela vem com muito mais facilidade. Então, a gente sugere, inclusive, que os familiares também entrem no tratamento, não apenas no tratamento do dependente químico, mas no tratamento individual de cada um dos familiares, né? Uma série de problemas, como o fácil acesso, o meio em que se vive, transtornos emocionais ou até mesmo a genética, pode levar ao uso de drogas. E para se libertar delas, é preciso primeiro ter vontade e consciência. Muitos dependentes químicos, eles vêm trazidos pela família e dizem, não, mas minha mãe que me trouxe, eu não tenho nada não, eu consigo controlar o uso. E que na verdade não é assim. Ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda, ele precisa reconhecer que essa doença é como outra qualquer, né? A gente ainda tem esse preconceito em relação à dependência química, usa porque quer. Não funciona assim, né? A dependência química está aí como uma doença e que precisa ser tratada como tal. E se o indivíduo reconhece ela e percebe a necessidade de se modificar, né? De se tratar, é o maior passo no tratamento. O tratamento depende do grau de dependência do paciente e ele consiste em algumas etapas. Em clínicas de saúde mental, a gente costuma entender o indivíduo como um todo. Não trabalhar apenas o lado psicológico e emocional, mas trabalhar a relação dele com o trabalho, a relação dele com a família, a relação dele consigo mesmo, a parte funcional do indivíduo trabalhar fazendo aulas como educação física, como yoga, como teatro, como arte-terapia, para a gente poder, de forma abrangente, lidar sobre todas as questões do indivíduo, né? Mas o caminho da cura não é fácil. O uso de drogas causa morte na vida de um dependente químico e faz ele perder os próprios valores. No caso de Gustavo, ele já precisou se internar 6 vezes. Na última, consumiu cerca de 50 gramas de cocaína em apenas 3 dias na tentativa de um suicídio. Ele normalmente usava de 5 a 10 gramas em um dia. Esse internamento aqui, eu cheguei a usar de uma forma suicida, né? Tentando mesmo me matar. E aí a minha família, minha esposa pegou, me trouxe, me internou
E eu estou procurando ajuda desde 2014, na verdade, buscando, né, a base de internamentos, a base dos medicamentos, né, nessa clínica aqui, para poder ver se eu me trato, porque é uma doença incurável. E hoje o que é que você mais sente falta? A saudade, né? A saudade da família. Eu acho assim, uma doença muito grave, né? Muito miserável, que ela, se não tiver o apoio familiar, não tiver um apoio muito grande da família, o adicto, ele se deserda ou a família se deserda a ele, velho. Quase 12 bilhões de reais serão oferecidos em linhas de crédito para a infraestrutura. Investimentos nas áreas de mobilidade urbana, saneamento básico, iluminação, saúde e, no final, municípios totalmente revitalizados. No Ministério das Cidades, nós estamos anunciando 5,7 bilhões de reais de recursos para serem acessados por estados e municípios no campo de financiamento. São 3,7 bilhões de reais em mobilidade. No saneamento, em todas as áreas dos subgrupos de saneamento, macrodrenagem, abastecimento d'água, nós vamos trabalhar com 2 bilhões em aportes para investimentos nessa área e municípios, em todos os municípios brasileiros, podendo chegar em recursos de eventualmente até 300 milhões de reais. Municípios com até 20 mil habitantes, por exemplo, vão poder encaminhar propostas com valor mínimo de R$500 mil e máximo de 5 milhões. Já para os acima de 100 mil até 250 mil habitantes, o financiamento mínimo será de R$1 milhão, podendo chegar a 30 milhões. Essa iniciativa se coaduna enormemente com a nossa estratégia geral da política econômica, porque ela não amplia os gastos do governo federal, não aumenta riscos fiscais, mas, por outro lado, privilegia e incentiva o investimento público e a melhoria da infraestrutura, que são necessários para a retomada do crescimento do país. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também esteve presente à solenidade, disse que o governo tomou uma série de iniciativas que reduzem a burocracia e proporcionam o crescimento econômico. Adotando iniciativas que aumentem a eficiência e a produtividade, fomentando a formação de capital físico e humano, sem prejudicar nossas restrições fiscais, garantimos a ampliação da capacidade de produção brasileira. Isso significa mais crescimento econômico, mais oferta de bens e serviços e, em última análise, mais bem-estar para a população. O presidente Michel Temer afirmou que as medidas que estabelecem parcerias, além de trazerem o desenvolvimento regional, fortalecem as prefeituras. A autonomia municipal é uma coisa tão sólida, tão forte, tão substanciosa, tão significativa e tão importante para o país, que tudo o que fizermos para prestigiar os municípios, nós estamos atendendo a um fator histórico e a um fator jurídico que hoje está presente na Constituição brasileira, né? Portanto, nós, ao fazermos isto, ao estabelecermos a parceria com o setor privado, Zé Carlos, não é? Nós estamos também obedientes à Constituição Federal. Reforma trabalhista é aprovada com 50 votos favoráveis. Muita discussão, sessão suspensa. A oposição bem que tentou obstruir a votação, mas a base aliada do governo no Senado conseguiu a vitória. O projeto que modifica a legislação trabalhista foi aprovado no plenário por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. Pelo projeto, a jornada de trabalho poderá ser estendida para até 12 horas por dia, com limite de 48 horas por semana e 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até 3 vezes. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho que não é contínuo vai ser ajustado com período, dias e horas acertados entre patrões e empregados. E o trabalho em casa passa a ser regulamentado. Nossas leis trabalhistas são dos anos 40 e elas não dialogam mais com a nossa realidade e nosso mercado de trabalho. Esta reformulação, elas flexibilizam as leis trabalhistas e mantêm ao mesmo tempo a proteção.
Isso é muito importante para que a gente possa combater o que nós chamamos da informalidade no mercado de trabalho. E mesmo com as alterações na legislação, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade e paternidade e direito de greve. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do Congresso e disse que o país vai gerar empregos com as mudanças na legislação trabalhista. Nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ao lerem, criará novas relações trabalhistas, adequadas à realidade atual, e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para esta sexta-feira é de sol alternando com nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando o encontro para a próxima edição. E eu te espero. Até lá!